Senhor falar. Continua falando em nosso meio, continua usando a tua serva para falar conosco. Não aquilo que nós queremos, Pai, mas o que nós precisamos e necessitamos ouvir nesta noite para continuar caminhando, meu Pai. É o que nós te agradecemos, porque nós sabemos, Pai, que nós vamos sair daqui regozijados, cheio da tua graça, cheio da tua unção e cheio da tua palavra, Senhor. Usa a tua filha para falar conosco mais uma vez. E aqueles que vão sair daqui ouvindo a porção dobrada diz: Amém. Da glória. Brincadeira faz parte, não glorifico a Deus. E sem demora eu quero pedir ao irmão para abrir lá em Salmos de número 23, porque foi a mensagem que o Senhor me trouxe. Eu estava doidinha, digo, Deus, e aí. Deus acabou confirmando. Ele diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me em paz no meio dos pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do teu nome, Ainda que eu andasse ou alguma tradução de Zande, pelo vale da sombra da morte, algumas diz vale escuro, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado, algumas diz bordão, não está errado, me consola. Prepares uma mesa perante mim na presença dos meus adversários ou inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Não tem como estar em um culto de ação de graça e não falar de Davi. Homem guerreiro, valente, cheio da presença, quando toca a harpa, então saem adorações inacreditáveis e inesquecíveis. Um homem também que falou muito sobre a ação de graça. Se nós lermos lá nos Números 28, a gente vai ver Davi da sua ação de graça. Nos demais, quando o Salmo, Davi chega até da ação de graça por libertação. Eu acho isso magnífico, coisa assim, excelente. Eu também, quando eu lembro disso aqui, eu lembro de meu esposo, porque ele custa em dizer quem era ele e que quando ele se converteu, a madrinha dele fez isso para ele. Então não tem como não falar de Davi. Só que a Bíblia vai dizer lá em 1 Samuel 16, que até então, quem está sentado no trono aqui é Saul, não é Davi. Mas o Senhor chamou o profeta Samuel, que já foi dito dele aqui, e manda ele ir até a casa de Jessé, o Belamita, ungir algum dos filhos dele, que dentro dos filhos dele havia um que era rei, segundo o coração do Senhor. A Bíblia vai dizer que quando Samuel chega lá, que o Senhor dá a estratégia de sacrificar, a Bíblia diz que Davi está onde? No pasto. Davi está cuidando de quê? De ovelhas. E quando se fala de cuidar de ovelhas aqui, não tem exceção. Davi está lidando com ovelhas que talvez possa estar ferida naquele dia. Davi está lidando com ovelhas, louvado seja Deus, que foi machucado, que entende, louvado seja Deus, do que é dor, que entende do que é, louvado seja Deus, aflição. Davi está aqui se colocando em um lugar, louvado seja Deus, é por isso que ele escreve. Eu acho muito admirável a história de Davi. É por isso que ele escreve esse Salmo de número 23. Às vezes a gente indaga o Salmo de números 23 com bens materiais. Às vezes a gente fala sobre a seca do Salmo 23 porque eu quero que Deus abra a porta. Mas você quer dizer, pastora, que esse salmo também não faz diferença? Porque essa faz. Porém, a nossa fé é que move os céus. E se a nossa fé move os céus, a palavra de Deus ela não bate no chão e
ela tem endereço de poder. Só que Davi aqui, quando vai descrever o Salmo 23, ele não está descrevendo de que Deus abriu uma porta na vida dele. Davi não está dizendo que Deus deu riquezas, méritos da terra a ele. Mas Davi aqui